Deus. Mais uma vez nós estamos reunindo como família de Deus através desse culto online para adorarmos a esse Deus que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Hoje é um domingo em que nós lembramos um momento muito especial para nós cristãos. Essa lembrança, todos os dias, ela precisa estar no nosso coração. Mas hoje, nós vemos que é dedicado ao sacrifício que Cristo fez na cruz por nós. Hoje comemora-se a Páscoa. E o que é a Páscoa? Páscoa é a ressurreição de Cristo em mim e por você. E é por isso que nós celebramos com muita alegria no coração esta grande festa, este grande momento em que nós podemos agradecer. Estamos aqui hoje simplesmente para agradecer. Nós não merecemos nada. Quantas vezes nós entristecemos o coração do nosso Deus, mas a misericórdia dele nos tem alcançado e o seu favor tem estado sobre nós, para que nós possamos um dia desfrutarmos deste lugar que é o lar celestial. E nós vamos nesta noite, juntos, agradecer nossos pensamentos ao nosso Senhor. Nós te agradecemos por mais esse dia na tua presença. Te agradecemos por esse dia, Senhor Deus, em que os corações, Senhor Deus, de todos relembram, Pai amado, o sacrifício de Cristo na cruz. Sacrifício esse, Pai amado, que precisa, Senhor Deus, estar presente todos os dias das nossas vidas. Muito obrigado pelo teu amor, ó Pai. Muito obrigado pelo teu cuidado. Mas nós nos submetemos à tua vontade e ao teu querer para que se faça a tua vontade. Recebe a nossa adoração, Senhor Deus. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de convidar a todos para que pudessem abrir as suas Bíblias. Você que tem uma Bíblia em casa, um aplicativo de celular, se você tiver um outro celular que você possa estar usando, além desse que você está vendo a nossa live, abra o seu celular neste momento no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, que é um texto que fala sobre o que aconteceu neste dia de ressurreição. É um texto que relata o poder de Deus sobre a morte através da ressurreição do seu Filho. Marcos capítulo 16 diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Disseram umas às outras: quem nos removerá a pedra de entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo, e nada disseram a ninguém. E havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu a Maria Madalena, a qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Ouvindo estes que ele vivia, e que foram, não acreditaram. E se nós fôssemos seguir esse texto, nós vamos ver Jesus se cumprir
adentrou no local onde estavam os seus discípulos e apareceu os seus discípulos. Mas o que nos chama a atenção aqui nesse texto é que algumas mulheres que estavam indo ao templo, elas se prepararam, elas providenciaram tudo o que necessitavam, mas havia algo que elas não poderiam fazer. E é a grande preocupação daquelas mulheres. A pedra que poderia estar impedindo o acesso delas a Jesus. Uma grande e pesada pedra estava no caminho daquelas mulheres, na porta do sepulcro. Quem vai nos tirar a pedra? Talvez hoje você esteja vivendo uma situação em que uma grande pedra, um grande problema, possa estar tirando o desejo de você encontrar-se com Jesus. Talvez uma grande pedra possa estar sendo um impedimento para que você enfraqueça na sua fé. Quem poderá tirar-nos essa pedra? Quando nós focamos no problema, nós nos enfraquecemos de tal maneira que muitas vezes desistimos de prosseguir para aquilo que nos propomos. Mas aquelas mulheres, apesar dessa grande preocupação, elas seguiram para a surpresa delas. Aleluia! Diz a palavra de Deus que aquela pedra não estava mais no caminho em que elas precisavam atravessar para chegar até Jesus. Aquela pedra havia sido removida. E o milagre havia acontecido. Jesus não estava ali. Ele havia vencido a morte. E quando nós falamos do poder de Deus na vida de alguém, talvez você se sinta tão assustado quanto aquelas mulheres se sentiram naquele momento. A palavra diz que elas se encheram de temor porque elas não acreditaram. Talvez o seu milagre já esteja pronto para chegar à sua vida, mas você está cheia de temor e ainda não consegue acreditar. Que nós possamos nessa noite sermos como uma dessas mulheres que não desistiu, que não deixou que o temor tomasse conta do seu coração e voltou ao local do sepulcro. E ali, em gratidão a tudo que Jesus tinha feito por ela, ela obedeceu às ordens e foi anunciar que Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte. Ele nos dá o direito de vencermos diante das nossas dificuldades pela fé. Alcançarmos a vida eterna quando nós seguimos nos caminhos do Mestre Jesus Cristo. Que seja essa a nossa oração nessa noite, que seja esse o nosso objetivo nessa noite. Que nós possamos acreditar que Jesus está acima de tudo. Que Jesus está no controle. Que Jesus está à frente. Talvez você esteja muito abatido, esteja temeroso, assim como aqueles discípulos que a palavra diz que eles não acreditaram, que eles duvidaram. Jesus hoje está entrando na sua casa para dizer que está vivo e tem cuidado de vocês. Receba com muito amor e com muita adoração esse Jesus que hoje está entrando aí. Assim como ele está entrando aqui na minha casa hoje. Porque ele conhece o meu coração e ele sabe, muitas vezes, eu fico também entristecida e abatida com tantas situações que acontecem. Mas ele vem, através do seu Espírito Santo, e diz: filha, estou contigo. Apenas creia. Apenas creia. E espere no Senhor. Vamos adorar a esse Deus maravilhoso. A esse Deus que nos dá, aleluia, o privilégio
de sermos chamados seus filhos. Ele é a luz deste mundo, Ele é o sal desta terra. E nós estamos aqui simplesmente para adorá-lo. Então diga com o seu coração, com a sua voz nesse momento: vim para adorar-te, vim para buscar-te. Oh, meu Deus, nós queremos simplesmente te adorar, porque tu és totalmente amável e mora no nosso coração. Declare com a sua família:
Nós estamos aqui para adorar. Nós não estamos aqui para apresentar um louvor. Nós estamos aqui simplesmente para adorar. Não importa como está a sua voz, que assim como a minha, já está um pouco prejudicada com crise alérgica. Os que me conhecem sabem, mudou o tempo. Mas independente da sua voz, adore ao Senhor. Exalte o nome do Senhor através dos lábios. Que o Senhor é o Deus da tua casa, o Deus da tua vida. Nós estamos vivendo momentos em que todo o universo chora. Todo o universo é cercado de escuridão diante dessa situação em que o mundo passa. Quando Jesus morreu, as pessoas também sentiram uma sensação de desesperança. Sentiram uma sensação de abandono. Uma sensação de que não era mais possível respirar. Jesus estava morto. E agora, o que fazer? Aleluia. Seu corpo estava pregado naquela cruz. Mas o que a humanidade não poderia imaginar é que no terceiro dia ele estaria ressuscitando. E para sempre seria exaltado. Para sempre seria adorado, porque ele vive. Ele vive. Ali estava morto, santo, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o pecado ele
que Jesus está dando para cada um de nós. Glória a Deus. Ele morreu para nos dar uma nova vida. Hoje o que nós temos ouvido é que Deus está dando uma nova chance para a humanidade. Glória a Deus. A maior chance que Ele deu à humanidade foi entregar o seu Filho para morrer por nós. E a cada dia, Ele nos dá uma nova chance. A cada dia que você acorda e abre os seus olhos, Jesus está dizendo para você: lembre do que eu fiz por você, eu estou te dando uma nova chance. Uma nova chance de se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aproveite o que o Senhor tem feito na sua vida. Aproveite o que o Senhor tem feito na vida dos seus filhos, seu esposo, da sua família. Seja grato ao Senhor. Glória a Deus. Seja grato ao Senhor. E caminhe ao lado de Jesus, para que Ele seja para sempre exaltado na sua vida. Amém, Senhor. Aleluia. Nós vamos hoje estar recebendo uma reflexão, a mensagem do pastor Carlos Ferraz, presidente da Igreja Remanescente em Cristo, e ele trará uma palavra especial para nós neste momento. Receba no seu coração. O Espírito Santo está falando com você desde que começou este culto, assim como ele está falando comigo. Enquanto estou aqui, aleluia, cantando, adorando, lendo a palavra, o Espírito Santo está ministrando no meu coração. Abra o seu para que você possa compreender o que o Espírito tem falado na tua vida neste momento. amém, Senhor. Recebe do Senhor aquilo que Ele preparou para nós nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor. A quarta live, quarto culto em casa, devido à situação que estamos vivendo, mas com certeza isso vai passar. Temos orado pelas famílias que nem conhecemos, que têm perdido seus entes queridos, momento de sofrimento, e nós precisamos estar orando por essas pessoas que têm sofrido, pelo que nós temos ouvido e visto nos noticiários, nas mídias. Mas isso não é desse ano de 2020, isso já surge na terra desde o pecado. Desde aquela época, quem pesquisa, quem lê, vê que muitas coisas aconteceram e acontecerão. Sabemos que passaremos por essa fase, por esta crise, mas com certeza haverão outras, porque assim a palavra diz, que nós passaremos por essas situações. Eu gostaria de pedir a você, na sua casa, que você pudesse abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12. Estaremos no... Essa gravata, de repente vocês estão olhando, só usa em momento especial, culto de Páscoa, culto de Pentecostes e ordenação de líderes na igreja. Não sendo assim, eu não uso gravata comum. E muitas pessoas pensam que hoje, como é Páscoa, nós nem deveríamos falar de Êxodo. Precisamos. Uma coisa que a igreja precisa aprender. Não devemos ser cristãos judaizantes. Não podemos. Porque nós somos gentios, comprado pelo sangue de Cristo. Mas nós precisamos conhecer a história. Porque quando você conhece a história, você conhece o que está lá na frente, você conhece o que a pastora Márcia acabou de ler e fazer uma reflexão no livro de Marcos. Você consegue entender quando você conhece um pouquinho a história, conhece um pouquinho o passado, conhece tudo aquilo que tipificou, mostrando um tipo de Cristo
para os dias de quase 2000 anos que vem até nós nos dias atuais. Então é importante o povo conhecer o que é a história do judeu, o que eles viveram. Muitas vezes você fala sobre menorá, mesa da propiciação, as pessoas não sabem, não conhecem, porque não conhecem a história. Falar de arca da aliança, as pessoas não conhecem. Então é importante que as pessoas conheçam a história, porque a palavra de Deus, este livro, ele é composto por 66 livros. E não tem como separar o Antigo do Novo Testamento. É uma junção da palavra de Deus. E em Êxodo, no livro de Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 6, diz assim: e guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará. Está falando de um cordeiro. E porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem, quando comerão o cordeiro. Dessa maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. É a Páscoa do Senhor. Então Jesus está mostrando para nós sobre a Páscoa. A Páscoa foi instituída ali, ainda em terra estranha, ali no Egito, quando o povo estava em cativeiro. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Aqui o nosso Deus, ele está mostrando para aquele povo, que o povo estava saindo de um cativeiro, um povo sofrido, durante 430 anos, sofrendo ali no Egito, sendo maltratado. E Deus pega e tem todo esse planejamento. E quando você observa, Deus já está mostrando aqui que o povo sairia no dia seguinte. E todo primogênito, quando você conhece essa parte da história, todo primogênito, tanto de animais como de homens, mulheres, todo primogênito morreria naquela noite. E quando a gente se depara com esse texto, no versículo 6, quando fala sobre imolará ao entardecer, esse cordeiro seria imolado, seria sacrificado ao entardecer. Quando você vê isso nos remete para Mateus, no capítulo 27, no versículo 46, que vem mostrando que Jesus Cristo, Ele entregou o Espírito a Deus ao entardecer. Foi na tarde, foi na hora nona, que corresponde para nós às 15 horas, às 3 horas da tarde, foi a hora nona. Mas o que mais chama a atenção é que a Bíblia, ela nos mostra, nos evangelhos, que da hora sexta até a hora nona, quer dizer, de 12 horas, meio-dia, até as 15 horas, 3 horas da tarde, houve trevas durante 3 horas, de muita trevas. Naquele momento que Jesus Cristo estava agonizando em dor. E aqui mostra para nós, em Êxodo, acontecendo séculos depois, mostrando o que Deus já tinha no seu coração para resgatar a humanidade, e que seria através do seu Filho, não através do animal. Quando, na parte do versículo 7, quando do sangue e porão sobre a verga da porta, esse sangue marcaria aquela casa. O que a gente pode ver, o que a gente pode entender, é que aquele sangue está mostrando que o anjo da morte não entraria na casa dos primogênitos. Mas quando a gente entende que todo esse preparo aqui do cativeiro para livrar o povo do Egito, mostra para nós que houve um cordeiro imaculado, um cordeiro sem mancha, chamado Jesus Cristo, que ele veio não para colocar o sangue na porta, não.
ele veio para lavar o homem do pecado. Ele veio para nos redimir, para nos purificar com o sangue. E hoje nós temos até sabido e ouvido, com muita tristeza, estão usando o sangue de Cristo para lavar carro, lavar casa. Não. Jesus Cristo, o sangue dele, precioso, derramado, usado em pessoas, é na pessoa que ele ama, que ele derramou o sangue, não por coisas comuns, por coisas inanimadas, por animais, não pela criação de Deus, os vegetais, não foi por isso. Foi pela humanidade. Porque a humanidade, de toda a criação de Deus, de todos os seres viventes, de todos os seres inanimados, que não existe vida, mas de toda a criação de Deus, a única criação que tem espírito é o ser humano. O animal, ele não tem espírito, ele tem alma, que é a vida, e tem o corpo. Nós temos alma, corpo e espírito. E Jesus Cristo, o seu sangue, foi para trazer a reivindicação da nossa vida. 11. Desta maneira comereis lomos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Isso mostra para nós que o povo está preparado, porque no dia seguinte o povo partiria, o povo não poderia esmorecer. Isso mostra para nós, hoje, que nós precisamos estar preparados. Não como aqui está. Não precisamos estar de sandália, não precisamos estar acordados. Não, podemos dormir, que o que vai acontecer não será como aconteceu no passado. Porque aqui, nessa história, o que mostra para nós é que o povo foi liberto do cativeiro humano. O que Cristo traz para nós, é que nós estamos sendo libertos quando nós o aceitamos, quando nós entendemos que Ele é o nosso Salvador, nosso resgatador. É que Ele nos liberta das trevas. Não das trevas que o homem de repente coloca uma opressão sobre uma pessoa, como aconteceu no Egito durante esses anos, esses séculos. Mas é mostrando para nós que são as guerras espirituais. Por isso que ali em Efésios, no livro de Efésios, o apóstolo Paulo escrevendo, no capítulo 6, versículo 12, quando ele diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, não é contra pessoas. A nossa luta é contra principados e potestades das ordens do reino celestial. A nossa luta não é contra a pessoa. A nossa luta é contra algo que a gente não vê. Algo que é poderoso, mas o poder se torna limitado diante de Deus. É limitado. Existe um limite, existe uma barreira. E que barreira é essa? É quando eu e você, quando a gente ora e a gente bloqueia, a gente quebra essa barreira espiritual. O sangue senão nas casas, o sangue do Cordeiro. E esse animal, quando a gente vê, que é uma tipificação do nosso Senhor Jesus Cristo, quando a gente vê lá em 1 Pedro, a epístola de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, a palavra do Senhor nos diz assim: sabendo que foste resgatado da vossa vã maneira, a qual recebeste dos vossos pais, não foi com coisas corruptíveis, como ouro ou prata, mas com o sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem contaminação. Assim foi feito em Êxodo, no capítulo 12. O cordeiro, ele ficou separado, ele era guardado. E esse cordeiro, ele não poderia ter de maneira nenhuma nenhum defeito. Mostra para nós Jesus Cristo. Um Deus sem pecado, um Deus
que só pregava, que só vivia o amor. Não havia em Jesus revolta. Não havia em Jesus de ficar com raiva. Tanto é que Jesus Cristo, quando ele está no Monte das Oliveiras, que ali chega aquele momento, aquele apóstolo traidor, Judas Iscariotes, e Jesus o chama de amigo. Jesus o chama de amigo. Sabemos, irmãos, que não tem possibilidade de se arrepender. Não havia essa condição, porque estava escrito já em Isaías, dizendo que viria aquele que trairia o nosso Senhor. Jesus sabia que Judas o trairia. Jesus que sabia que isso precisava ser feito. E o que acontece com Judas quando ele descobre toda a trama do que aconteceu com ele? Ele não se arrependeu, ele teve remorso. Remorso é diferente de arrependimento. Isso aí o levou à perdição eterna. E o que nós podemos trazer para os nossos dias hoje sobre essa Páscoa? E nós podemos ver no livro também de Mateus, de Coríntios, também falando sobre a ceia do Senhor, quando ele vem trazendo diretrizes, lembrando do meu lá de Êxodo. Em Êxodo, no mesmo capítulo, no versículo, a palavra de Deus diz assim, Êxodo, capítulo 12, versículo 14. A palavra de Deus diz assim, este dia vos será por memorial. Memorial. A pessoa precisa ter na memória tudo aquilo que o Senhor faz, tem feito e fará em nossas vidas. E aqui traz, este dia, e o celebrareis como solenidade ao Senhor, nas e celebrareis por estatuto perpétuo. Perpétuo. Ter isso em memória, para o povo lembrar que um dia ele foi resgatado do Egito, resgatado com mão forte, resgatado com mão poderosa. E hoje, nós podemos trazer para nossos dias, pós-humanização, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Podemos trazer para os nossos dias a libertação do pecado, a libertação das garras de Satanás. Nós podemos trazer para os nossos dias o que esse Senhor maravilhoso, Ele fez e continua fazendo. Muitos de nós, às vezes, abrimos mãos de estarmos na presença dEle, mas o que mais Ele deseja é que nós estejamos perto. E quando diz aqui, na Epístola aos Coríntios, primeira Epístola aos Coríntios diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão. Tomou pão. Olha como é que toda a história na Bíblia ela se interliga, elas sempre estão ligadas. E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo. Nos remete para Êxodo 12, quando o cordeiro ele foi imolado, ele foi assado e aquele povo saiu. Por que o Senhor não deixou o povo comer o arroz, a coisa que eles comiam, os cereais que eles comiam? Por que o Senhor especificou que era cordeiro e tinha que ser assado? Por que o Senhor não deixou comer outro tipo de alimentação? Porque o Senhor estava mostrando para nós uma tipificação do que aconteceria séculos e séculos depois. Que seria o seu filho entregar o seu corpo, rasgar o seu corpo por mim e por você. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim.
Olha só, Jesus Cristo, Ele mesmo agora falando, para nós termos em memória o sacrifício de cruz. Olha o que Ele traz. Fazer isso em memória de mim. Aonde ali nós temos que lembrar que o corpo dele, como a Sagrada Escritura diz, ele foi moído. Ele foi moído por mim e por você. No versículo 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice. Esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue. O sangue que um dia em Êxodo, nas ombreiras e na verga das portas, lá no Egito, para libertar o povo. Agora Jesus, ele vem dizendo, este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue, uma nova aliança no meu sangue. Fazeis todas as vezes que beberdes em memória de mim. Ele vem trazendo mais uma vez que o povo precisa ter memória do que ele fez, do que ele passou por mim e por você. E não se reporta novamente para Êxodo capítulo, quando vem dizendo que nós precisaríamos ter tudo aquilo em memória. Então nós precisamos sim conhecer a história, nós precisamos conhecer o que o povo viveu. Fala de uma situação na igreja, o povo nunca viu o que é uma menorá, o que é uma arca da aliança. Então quando você traz todo esse contexto, fica mais fácil da pessoa entender o que está ali. A pessoa entender que dentro da arca da aliança, a arca do concerto, que viajou pelo deserto, ali existiam 3 coisas. A tábua do mandamento, existia a vara de Arão que floresceu, e existia um potinho de maná. Eram 3 coisas. E 3 coisas nos reportam o quê? 3 dias de nosso Jesus Cristo sobre uma pedra. Sobre uma pedra. Mas ele ressuscitou. No versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anuncieis a morte do Senhor até que Ele venha. Precisamos anunciar Jesus Cristo. Precisamos anunciar cruz. Não existe evangelho sem cruz. Não existe esse evangelho barato. O evangelho genuíno, o evangelho de Deus, o evangelho do seu Filho, tem cruz. E tem muitas pessoas colocando a cruz de lado, esquecendo a cruz. Nós não precisamos ter uma cruz pendurada no pescoço. Nós não precisamos ter uma cruz pregada dentro de casa. Não, não é isso. É saber que a cruz, ali um dia, o sangue escorreu do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para remir o meu e o seu pecado, para nos purificar a nós. E nós precisamos ter isso em memória. Precisamos entender que a cada dia que nós passamos nessa terra, tudo que nós fizermos para agradar ao nosso Deus, nós sempre seremos devedores. Não tem possibilidade de uma pessoa que ele trabalhe em missões, que ele faça coisas na igreja, que ele faça as coisas de caridade, tudo o que ele fizer, sempre seremos devedores. Por quê? Porque não é o que você faz, não é o que eu faço que pague o mínimo que seja desse sofrimento. Sabe por quê? Porque o que ele passou na cruz por mim e por você, nós não merecíamos. Não há como ou você estipular algum tipo de preço por algo que nós não merecíamos. Nós não merecíamos. Então não tem como hoje, quando muitas pessoas de repente estão comemorando a Páscoa, mas não tem entendimento da Páscoa. A Páscoa, lá no Egito, em hebraico se chama Pés, livramento, é o que significa. E para nós hoje, até a vinda de Jesus à Terra, libertação, mas não libertação de escravidão humana, libertação de escravidão espiritual, libertação de escravidão de Satanás. O povo ele foi liberto.
O povo foi liberto naquela época. Uma libertação da garra do homem, ali de Faraó. E toda aquela trama que tinha de soldados, de opressores. Mas não, Jesus Cristo, quando ele veio para dar libertação. Mas a libertação que o homem não pode dar. Que o homem não pode dar. Ali no deserto, Moisés foi escolhido para conduzir o povo até a terra prometida. Mas hoje, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, é Ele a Deus. Não há como um homem tentar levar alguém até Deus se não for através da palavra dele. Então, o homem levou a humanidade, levou aquele grupo de pessoas para a liberdade, para sair do cativeiro. Mas hoje, todos nós temos acesso direto. Temos acesso direto a Deus, porque o véu foi rasgado. Não depende mais de um sacerdote, um sumo sacerdote, uma vez por ano ir oferecer expiação pelo seu pecado e pelo pecado do povo. Hoje não. Você, sozinho, você é livre, independente de pastor, independente de igreja. Você na sua casa, você busca a Deus, você ora, você entrega todas as suas mazelas no trono do Senhor, e Ele perdoa o seu pecado. Não depende de um mundo, aquele povo, conduzindo aquele povo. Mas o que acontece? Todos os homens, todos eles falharam, todos eles erraram, como nós erramos também, como nós pastores de igreja. E Jesus Cristo, Ele veio conduzir a humanidade até o Pai. Porque Ele é o único que consegue o trajeto sem tropeçar. Ele é o único. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. É triste a gente ver a humanidade se arrastando. Escolhendo coisas que só levam à destruição. E o que fazer? Nós podemos orar. The Bluetooth device is ready to pair. Podemos orar e devemos. Podemos orar e devemos. Mas uma coisa, a pessoa precisa fazer. Ela precisa reconhecer. Ela precisa entender que se ela não abrir o coração, não acontecerá nada. Porque Deus, Ele te respeita tanto. Ele tem tanto amor por você, que Ele não quer entrar na sua privacidade se você não permitir. Ele não vai entrar, porque Ele é educado. Ele é educado. E essa Páscoa traz para nós uma reflexão de que aquele que não precisaria de maneira nenhuma vir a esta terra, Ele veio por mim e por você, porque Ele era o único que conseguiria, que poderia vencer a morte. Mas mesmo assim, muitas pessoas têm desdenhado de Deus, têm desdenhado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, têm desdenhado do Espírito Santo. E isso com muita tristeza. Eu até falo que pessoas que estão congregando, estão em templos como igreja do Senhor. Então nós precisamos ter uma reflexão. Nós precisamos ter memória que no passado houve um cordeiro, um animal imaculado, que ele foi morto para libertar a humana. Depois veio um cordeiro imaculado, um cordeiro homem, pessoa, que veio para morrer por mim e por você.
E por que o Senhor lá em cordeiro? Por que não um carneiro? Por quê? Por que ele não escolheu um carneiro em vez de um cordeiro? Ele escolheu um cordeiro. Porque cordeiro é novinho. É um carneiro novinho. O cordeiro é um carneiro novinho. E Jesus Cristo, ele entregou a vida na juventude, por mim e por você. Novo. Novo. Ele não entregou a vida como um ancião. Ele entregou a vida sendo jovem. Sendo jovem. Então, quando a gente vê que toda essa tipificação vem trazendo dentro do contexto, desde lá de trás, num passado bem distante, até a época de Jesus Cristo e a nossa época hoje, trazendo, mostrando tudo o que aconteceu no desenrolar da história, da humanidade, e até hoje, o Senhor, Ele busca por você. Ele quer trazer algo novo ao seu coração. Ele quer trazer algo que você venha sentir uma diferença de quando você vai comentar, você vai viver a Páscoa, você tem no coração. A Páscoa não é somente lembrar que Jesus Cristo morreu, ressuscitou. Não. A Páscoa é viver a cruz. A Páscoa é saber que eu preciso a cada momento carregar a minha cruz. E que cruz é essa, pastor? É a cruz onde eu tenho que abrir mão de muitas coisas. É a cruz onde eu tenho que me abster de tudo aquilo que fere os princípios bíblicos, de tudo aquilo que entristece o coração de Deus. Isso é Páscoa. Isso é você viver a cruz. Mas muitas pessoas não querem mais carregar a sua cruz. Como está em Marcos. Cada dia nós precisamos tomar a nossa cruz. O único momento quando você não está pecando, quando eu não estou pecando, é quando nós estamos dormindo, que nós estamos inconscientes. Mas desde o momento que nós abrimos os olhos, nós já precisamos acordar pedindo misericórdia ao Senhor, para que nós possamos caminhar sem entristecer o coração dele. O Senhor, Ele quer tratar de mim. O Senhor, Ele quer tratar de você. Aleluia. Você que de repente tem ouvido essa quarta live. E uma coisa que a palavra, ela traz para nós confronto. Jesus Cristo, sendo Deus, Ele foi confrontado sempre. Ele foi confrontado sendo justo. E a palavra vem mostrar para nós, vem trazer confronto quando nós erramos. A palavra nos confronta porque nós estamos errados, porque nós erramos, nós pecamos. O Senhor não. Ele foi confrontado por aqueles que conheciam a palavra. Mas ele foi confrontado injustamente. Ele foi confrontado sem ter pecado, sem errar, sem falhar. Ele foi confrontado porque ele fazia as coisas certas. Ele obedecia a Deus. E hoje, a palavra nos confronta. Muitas vezes, porque nós estamos falhando, nós estamos errando. E ela nos confronta para benefício nosso. É para benefício. É para nós não nos perdermos diante dessa caminhada. Então que Deus possa abençoar a sua vida, aonde você estiver, o que você estiver passando, o sofrimento que você estiver. Entenda que enquanto nós viemos nessa terra, nós teremos problemas, nós passaremos situações difíceis. Mas uma coisa é certa: a nossa vida nessa terra, ela é temporária e ela passa muito rápido. O que nós precisamos estar preocupados é nós termos a memória, na nossa memória, tudo registrado do que o Senhor falou, para nós termos uma eternidade junto dele. Junto dele. Essa deve ser a nossa preocupação, mas não por medo. Não, eu vou servir a Cristo porque eu tenho medo de ir para o inferno. Não, não. Eu sirvo a Cristo porque eu o amo. Eu sirvo a Cristo porque Ele fez isso por mim. Eu amo esse Deus porque Ele sempre trabalhou pela humanidade. Não é o medo de ir para o inferno. E muitas pessoas às vezes aceitam Jesus Cristo. Eu aceitei, me batizei, participo da ceia. Eu agora sou salvo. E essa pessoa não emprega serviço na obra de Deus.
Ela não emprega serviço voluntário. Pede a salvação? Não, não pede. Mas ela deixa de alegrar o coração de Deus. Então que nós possamos ser pessoas que realmente queiram fazer a vontade do nosso Pai. Deus não chamou preguiçoso. Deus chamou pessoas que queiram trabalhar, pessoas que queiram estar disponível para a obra do Senhor. Porque, com certeza, Ele fará grandiosidade na minha e na sua vida. Quando nós nos colocarmos diante dEle para operar diante do reino dEle. Ele não depende de mim e de você. Ele não depende. Mas o que eu acho mais lindo, Deus ele poderia fazer tudo, mas Ele permite você e eu, Ele permite que nós venhamos a fazer. E com isso nós somos honrados. Nós somos agraciados por ser usado por um Deus poderoso. Uma coisa que eu sempre ministro na igreja, pela qual o Senhor me dá a graça e a satisfação, é um privilégio pastorear uma igreja. Nunca seja usado pelo homem. Nunca seja usado por um pastor. Seja sempre usado por Deus. O dia que um pastor te usar, pode ter certeza que você vai se tornar aquele povo do Egito, cativo de uma pessoa. Deus não fez isso. Eu e você, nós precisamos ser usados por Deus. Nós somos livres em Jesus Cristo. Nós somos libertos. E não fomos libertos atravessando o mar vermelho, correndo, não. Nós somos libertos através da morte e ressurreição. Que Deus possa nos abençoar. Família, que Deus guarde a sua casa. Que você que de repente que você está desanimado, você que de repente está afastado da presença do Senhor. De repente você diz, pastor, não estou afastado da presença do Senhor. Mas quando você não está comungando, quando você não está congregando, você não tem aquela alegria de comunhão. E mesmo às vezes nessa congregação você vai... É ali que nós aprendemos a lidar com os nossos defeitos, com as nossas mazelas. Então eu digo para você, volte para a presença do Senhor. Procure estar firme na presença, procure trabalhar. E você que de repente pensa, eu tenho tanta vontade de aceitar Jesus, mas eu tenho medo do compromisso. Não tenha medo. Deus ele vai operar na tua vida. Que seja hoje, esse domingo de Páscoa, um marco na sua vida, de realmente se posicionar diante de Deus, e um marco de aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador. Que você possa, nesta noite, antes de dormir, que você possa pensar, que você possa refletir. O que eu tenho feito? Eu tenho na minha memória o povo que foi cativo e foi liberto pelo homem. Eu tenho na minha memória o homem Cordeiro Santo que derramou sangue por mim. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu agradeço a Deus pelo privilégio que eu tenho de servi-lo. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai querido, em nome de Jesus Cristo. Deus amado, pelo privilégio, ó Pai, que nós temos, ó Pai, quando nós somos resgatados, ó Pai, com mão forte. Ó Deus, quando o sangue do Teu Filho nos purifica de todo o pecado. Ó Deus amado, nós te louvamos, porque o Senhor tem tratado nossa mente, o Senhor tem trazido, Senhor, discernimento, entendimento através da Tua palavra, através do Teu Espírito Santo. Tudo aquilo, ó Pai, que nós precisamos aprender para sermos pessoas melhores, para sermos pessoas, ó Pai, que realmente vivam, Senhor, aquilo que o Senhor Jesus Cristo falou. Ó Deus, aquele que não ama, ó Deus, ele não sabe que todo o trabalho que ele venha a fazer, nenhum valor terá. Ó Deus, o amor, ó Pai, é a mola mestra, Pai querido, de tudo aquilo que nós precisamos para conquistar o seu coração, Pai. Então, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, o coração do Teu Filho, ó Pai, ó Deus amado, venha se alegrar,
Venha se alegrar, Pai querido, com as nossas atitudes. Ó Deus, te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor perdoe as nossas falhas. Amém. Que o Senhor perdoe, Senhor, as nossas indiferenças, Pai, muitas vezes. Ó Deus, que a Tua graça, que o Teu favor, Pai, esteja sobre nós. Ó Deus querido, que o Senhor neste momento esteja visitando, Pai. Todos aqueles, ó Pai, que ainda se encontram trabalhando de plantão, na área da saúde, do comércio, ó Pai. Todos aqueles que ainda não puderam, Pai querido, ter um descanso. Quantas pessoas, ó Pai, estão dobrando o plantão, Senhor, devido ao que nós estamos vivendo, não somente no Brasil, mas em outras nações, Pai. Então eu te peço em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando essas pessoas, ó Pai, e seus familiares, os nossos irmãos e amigos, ó Pai, que estão enfermos, que estão adoentados, Pai querido. Ó Deus, que o Senhor possa estar trazendo graça, alegria, trazendo cura. Ó Deus querido. Mas a maior cura, Pai querido, que a humanidade precisa entender, não é a cura do corpo. Ó Deus, quando nós entendemos que a cura principal é a cura da alma, como a nossa vida muda, Senhor. Então eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai, que haja uma reflexão, que haja um entendimento, Pai querido, para que assim nós possamos a cada dia buscar a Tua presença, saber que o Senhor tem cuidado de nós. Ser conosco, Pai, nós te agradecemos. Ser com as Tuas igrejas, Pai querido, que tem feito live, que tem feito um trabalho, Pai. E que isso sirva de reflexão para nós, Pai amado, de saber, Pai querido, que muitas vezes os templos estão com as portas abertas. E muitas pessoas preferem ir, Senhor, para um jogo de futebol, preferem fazer tantas coisas, mas agora estão sentindo falta, Pai querido, porque já há um mês, Senhor, que as portas estão fechadas. Que isso sirva para nós, Senhor, de uma reflexão, para nós termos, Pai querido, a certeza que o Senhor tem cuidado de nós. Aleluia. Ser conosco, Pai amado, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Feliz Páscoa. Deus te abençoe. A Páscoa é libertação. A Páscoa é regeneração. A Páscoa é você colocar o seu coração nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Estenda a sua mão. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor, as ricas e megas consolações do Espírito Santo de Deus, e esteja sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra. E sobre a igreja que tem trabalhado, a igreja missionária. E te pedimos, Pai querido, que também a Tua graça esteja sobre todos aqueles enfermos, ó Pai. Toma em Tuas mãos. Nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.